que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Para nós, portanto, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, de sorte que não podemos conceber uma sem a outra. Desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito, da mesma forma que, sozinho, o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. Ele é para o espírito que o corpo representa para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Uma vez que não foi feita nenhuma exceção, não podemos deixar de considerar, pela enésima vez, que o perispírito faz parte integrante do espírito. É algo que deve ser aplicado a todos os espíritos, em qualquer grau de evolução que se encontre. E por fim, completamos com o que se encontra em A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, tópico Encarnação dos Espíritos, item 17. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, precisando de um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Trata-se de um envoltório semimaterial, isto é, que pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais potentes motores. Novamente, é confirmado que o perispírito é parte integrante do espírito. Da obra Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, de Leon Denis, 1846 a 1927, transcrevemos. 14. A alma se separa do perispírito, quando se separa do corpo. R. Nunca. O perispírito é sua vestimenta fluídica indispensável. O perispírito precede a vida presente e sobrevive à morte. É ele que permite aos espíritos desencarnados materializar-se, isto é, aparecer aos vivos, falar-lhes, como acontece por vezes nas reuniões espíritas. Portanto, podemos considerar como princípio doutrinário o fato de que o espírito nunca se separa do perispírito. À medida que ele se eleva na escala evolutiva, o seu perispírito, por consequência, é formado de matéria cada vez mais quintessenciada. Bom, de tudo quanto foi transcrito nesse tópico até que não vimos grande dificuldade para a compreensão de que os espíritos puros também têm perispírito, ainda que ele quase que se confunda com sua essência. Entretanto, encontramos algo que, em princípio, poderia deixar uma certa ponta de dúvida. Retornamos à definição de perispírito constante do Livro dos Médiuns, capítulo 32, Vocabulário Espírita, para que possamos mais facilmente explicar. Nela é dito que nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria, nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. O fato de os espíritos puros não serem citados na definição, dá-se a impressão de que eles poderiam não ter perispírito. Diante disso, questionamos, considerando que também para os espíritos puros o perispírito constitui o corpo fluídico, a definição não estaria equivocada se o atribuirmos somente aos errantes. Essa dúvida passamos ao confrade amigo Francisco Rebouças, de Niterói, que nos retornou com o seguinte questionamento, postado em seu blog: como pode um espírito puro ser revestido de um perispírito com qualquer tipo de matéria, pois que já se encontra completamente desmaterializado? O primeiro ponto a ser visto será a definição nas obras da codificação de que seja o vocábulo desmaterializar. Vamos colocar alguns trechos. A. Revista Espírita 1861, mês de outubro. Os privilegiados serão aqueles que, renunciando às impurezas da matéria, se lançarão, num voo rápido, até os cumes das ideias mais puras, e procurarão se desmaterializar completamente. Mensagem assinada por Mardochée. B. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução e Capítulo 3.
Só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram libertos das ideias e preconceitos terrenos. Nesses mundos regeneradores, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Aí o homem ainda é de carne e, por isso mesmo, sujeito a vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. C. O céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1 e capítulo 2. Bem diferente é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Os laços fluídicos que o prendem ao corpo, por serem muito frágeis, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, advindo-lhe daí uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos acreditam que ainda estão na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. D. A Gênese, capítulo 2, tópico A Visão de Deus, item 32, capítulo 11, tópico Encarnação dos Espíritos, item 26, e capítulo 16, tópico Teoria da Presciência, itens 8 e 9. Apenas a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Será que ela o vê logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por meio delas ficamos sabendo que a visão de Deus constitui privilégio das almas mais depuradas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessária para tal efeito. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se ao se libertar da influência da matéria, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. A extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, nem que eles precisem estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização, ou, se preferirem, de desmaterialização do espírito. Isto significa que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Na encarnação, ele vê, mas vagamente, como através de um véu, no estado de liberdade, vê e concebe claramente. O princípio da visão não lhe é exterior, está nele, é por isso que não precisa da luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se depura dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. E, Revista Espírita 1868, mês de abril. Se a apreensão do fim do mundo terrifica os seres pusilânimes de vosso mundo, ele fere igualmente de terror os seres atrasados da erraticidade. Todos aqueles que não são desmaterializados, quer dizer, que, embora espírito, vivem mais materialmente, se amedrontam à ideia do fim do mundo, porque compreendem, por esta palavra, a destruição da matéria. Mensagem assinada por Jobardi. Percebemos que o sentido de desmaterializar está ligado à ideia de espiritualizar, ou seja, trata-se de uma questão moral. Sabemos que, por consequência, a elevação moral refletirá no perispírito, tornando-o cada vez mais sutil. Acreditamos que este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, sintetiza tudo. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e por conseguinte, menos sujeitos a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo,
até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Recorremos ao vocabulário espírita do site O Consolador, em busca de maiores esclarecimentos, desmaterializado de desmaterializar, desprovido de forma material, imaterial. Retornando à obra O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, Sistemas, item 51, vejamos este trecho da explicação do espírito laminais. O que uns chamam perispírito, outros chamam envoltório material fluídico. Para me fazer compreendido de maneira mais lógica, eu diria que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados, pois os espíritos inferiores ainda se acham completamente impregnados dos fluidos terrestres, logo, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio etc., sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrenos estão depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Temos aí a explicação do motivo pelo qual alguns espíritos dizerem estar sentimento fome, frio, etc. O estudioso Durval Semponi, 1930-2016, que exerceu o cargo de presidente da FESP no período de 1999 a 2002, é autor de vários livros. Em A Evolução do Princípio Inteligente, apresenta-nos uma hipótese bem interessante, que julgamos resolver algumas dificuldades de entendimento que se nos apresentam. Verificamos algumas noções que deram ao perispírito, em seu conceito genérico, um significado mais amplo, definindo-o como um corpo composto. Viu-se que a alma desencarnada tem um corpo perispiritual formado por um corpo espiritual de relação e um corpo mental que, realmente, é uma parte indissociável do espírito. O corpo espiritual seria uma característica apenas dos espíritos errantes, uma vez que os espíritos puros só teriam o corpo mental. Em perispírito e corpo mental, Semponi tece vários comentários e explicações sobre o perispírito, dos quais destacamos. Porque tanto o corpo mental como o corpo espiritual participam da natureza do perispírito, como envoltórios do princípio inteligente. O corpo espiritual é descartável, quando eles, os espíritos, vão de um mundo para outro, mas o corpo mental é integrante e inseparável do espírito, qualquer que seja o seu grau de evolução em que se encontre. Desta maneira, formado do fluido cósmico universal, o corpo mental é a parte imperecível do perispírito, pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o grau de sua evolução, desde a criação, simples e ignorante, até o nível dos puros. Mas o corpo espiritual é a parte perecível, porque o espírito pode privar-se dele ao trocá-lo, ainda que com a rapidez de um relâmpago, e porque sua substância é aurida no meio ambiente, conforme a natureza do mundo em que vai viver. Li. 187-257 A Gênese, capítulo 14, itens 7 a 10. Sendo verdadeira essa hipótese do autor, poderemos, quem sabe, estar tomando a parte pelo todo. Isto é, pensando que o corpo espiritual seja o próprio perispírito, quando, na verdade, ele seria apenas uma de suas partes. Essa hipótese, talvez poderia muito bem explicar a questão da segunda morte. Entretanto, é algo que carece de uma definição mais objetiva, pois em Libertação, há um diálogo de Gubbio e André Luiz, em que é dito o contrário. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto compreendo-te o espanto. Vê-se, de pronto, que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, acentuei tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Gubbio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei, reticencioso, em minha sede de saber. Viste companheiros,
prosseguiu o orientador que se desfizeram dele, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar, e observaste irmãos que se submeteram a operações sedutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem, um dia, a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande números, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. A segunda morte, de que fala o instrutor Gúbio, seria a perda definitiva do perispírito, por ascensão a um patamar evolutivo mais elevado, provavelmente, na condição de espírito puro. Poderia, tomando da hipótese de Durval Ciamponi, significar apenas a perda do corpo espiritual, mantendo-se, obviamente, o corpo mental. Mas segundo o instrutor também outros espíritos perdem a forma perispiritual, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos. Entendemos que, nesse caso em particular, se trata de perder a forma humana do perispírito e não propriamente dele. Então, julgamos que seria o fato de transformação de não de uma perda, conforme o que mais se ajusta ao contexto. Na obra Loucura e Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, 1927 a 2025, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, há narrativas de várias reuniões mediúnicas no plano espiritual, onde os médiuns, em estado de emancipação da alma, continuam seus trabalhos durante o sono, período de repouso do corpo físico. Já no livro Tormentos da Obsessão, esse mesmo autor espiritual, também relata a ocorrência de reunião com a utilização de espíritos médiuns como elos do intercâmbio. A oportuna questão que propomos é, seria impróprio supor que, caso seja um corpo composto, o perispírito, também seria o agente do intercâmbio mediúnico entre os espíritos. Podemos até estar enganados, mas, em princípio, entendemos que sim, pois os espíritos puros têm perispírito, como todos os outros, uma vez que ele é parte integrante do espírito. Melhor ficaria se, como a hipótese levantada, o perispírito fosse um corpo duplo, pois com isso explicaria os casos que entendemos serem mais complexos. De qual elemento o perispírito é formado? Na Revista Espírita 1858, mês de dezembro, do artigo das aparições destacamos a seguinte informação do codificador. Essa matéria etérea não é a alma, anotemos bem, não é senão o primeiro envoltório da alma. A natureza íntima dessa substância, ainda, não nos é perfeitamente conhecida, mas a observação nos colocou no caminho de algumas dessas propriedades. Sabemos que ela desempenha um papel capital em todos os fenômenos espíritas. Depois da morte é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, como o corpo durante a vida. Por Allan Kardec não ter ido mais longe, estabelece-se as polêmicas sobre o perispírito. Mas obras posteriores às do codificador podem nos fornecer elementos que as esclarecem. Uma dúvida que vemos surgir, e de forma recorrente, é quanto ao elemento que o perispírito é formado, ou seja, a sua natureza intrínseca. Alguns confrades chegam a tomá-lo à semelhança a uma fumaça ou vapor, sem qualquer elemento material. Porém, não nos parece ser bem assim, especialmente diante desta afirmação categórica do espírito Erasto. Uma palavra somente, todos os corpos sólidos ou fluídicos pertencem à substância material, isto está bem demonstrado. Consultando o dicionário Caldas Aulete, encontramos fluídico a 1. Relativo ou semelhante a fluido, 2. Que não se pode apalpar, intangível, 3. Segundo a doutrina espírita, diz-se de certos corpos ou sombras imateriais, impalpáveis, que seriam reveláveis por meio de fotografia. A ideia mais comum sobre o perispírito é a dele ser fluido. Novamente, vamos ao dicionário Caldas Aulete. Fluido. 1.
Diz-se das substâncias líquidas e gasosas. 2. Que corre como qualquer líquido, fluente. 3. Fig. Leve, suave, o homem tinha gestos fluidos. 4. Fig. Fácil, espontâneo, fluente, linguagem fluida. SM. 5. Corpo líquido ou gasoso que adquire a forma do recipiente que o contém. 6. Brás. Líquido inflamável utilizado em isqueiros. 7. Fig. Pop. Influência que um ser, coisa etc. supostamente é capaz de exercer, trazer bons fluidos. Temos aí, portanto, a razão de ser entendido como sendo de substância gasosa ou líquida, quando, na verdade, ele não é nada disso. Bem objetivamente, podemos dizer que a essência do perispírito é de matéria quintessenciada, que não fere os nossos sentidos. É oportuna essa informação que os espíritos superiores passaram a Allan Kardec na resposta à questão 22 do Livro dos Espíritos. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas. Do vosso ponto de vista são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. De certo modo, é fácil notar a dificuldade de entendermos os outros desconhecidos estados da matéria, pois, sem nenhum parâmetro com o qual possamos aplicar, deparamo-nos com a realidade de que, para a esmagadora maioria da população, a capacidade de compreensão é zero. Talvez somente os filósofos conseguiriam. É necessário explicitar quais são os componentes de que somos dotados, quer como encarnados ou como desencarnados. Numa representação artística, teríamos, em relação ao perispírito, o ponto que mais de perto nos interessa, por várias vezes dito, é que ele é semimaterial e etéreo, embora, em seu estado normal, seja vaporoso e invisível, nem por isso deixa de ser matéria. Para melhor nos situar, trazemos, para exemplificar, como é a nossa percepção quanto à luz e ao som, apresentando estas seguintes imagens ilustrativas. Eis aí o retrato irretorquível da limitação humana para a percepção da realidade, muitas vezes, perdendo em feio para certos animais que conseguem perceber luz e som em frequências ou vibrações inexistentes para nós. Vale relembrar Allan Kardec, que, judiciosamente, disse: se não devêssemos crer senão naquilo que se viu com os seus olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Em Perispírito, 2000, no capítulo 2, Propriedades do Perispírito, Zalmino Zimmermann, 1931 a 2015, no primeiro parágrafo elenca estas 17 propriedades. Estudos desenvolvidos por autores desencarnados e encarnados identificam, já, com bastante nitidez, certas qualidades inerentes ao perispírito. Assim, podem ser catalogadas com as suas seguintes propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Especificamente, sobre a densidade, vejamos em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, item 74, o seguinte comentário de Allan Kardec. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da densidade dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é isso que faz que os espíritos de baixa categoria conservem por muito tempo as ilusões da vida terrena. Essa densidade maior do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Sendo o perispírito, para o espírito, o que o corpo é para o homem,
E sendo a sua densidade diretamente proporcional à inferioridade do espírito, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que o poder de que dispõem aqueles cuja natureza é mais etérea. Se para uns é difícil entender a natureza do perispírito do desencarnado, imagine um corpo quase etéreo de encarnados. Na Revista Espírita 1858, foi publicado o artigo Habitações do Planeta Júpiter, assinado pelo médium desenhista Victorien Sardou, 1831 a 1908, literato e amigo de Allan Kardec, do qual transcrevemos. Os corpos de todos esses espíritos, e, aliás, de todos os espíritos que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que não se pode lhe encontrar termos de comparação senão nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a forma, porém mais pura e mais bela, se nos oferece sob a aparência de um vapor. Emprego com pesar essa palavra que designa uma substância ainda muito grosseira, de um vapor, digo, imperceptível e luminoso, luminoso sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, porque aqui a inteligência e a vida irradiam como um foco ardente, e é bem esse clarão magnético entrevisto pelos visionários cristãos e que nossos pintores traduziram pelo nimbo e pela auréola dos santos. E sobre a penetrabilidade, Zalmino Zimmermann, em Perispírito, explica. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes, anota Kardec. Entender a explicação é fácil, difícil nos é compreender como uma matéria pode penetrar uma outra. E no capítulo 3, Funções do Perispírito de Perispírito, 2000, vamos encontrar várias funções, entre elas destacamos estas duas. A. Função organizadora. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Esse papel do perispírito, projeção da alma, no processo vital é, de muito, conhecido, tanto no Oriente como no Ocidente, sendo também pressentido em círculos científicos contaminados pelo materialismo. B. Função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente, ao impulso da alma, para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até ao completo crescimento, conservando-o, depois, na vida adulta, durante o tempo necessário. Matriz estrutural destinada à organização e sustentação do edifício biológico. Na reencarnação, o perispírito, como assinala Delany, surge, graças à sua perenidade, como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. A ação sustentadora, conservadora, do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação celular. Sabido é que todas as células físicas são substituídas a cada ciclo de 7 a 8 anos, sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa, ainda, os seus traços fisionômicos. Essa contínua recomposição celular, sem que seja afetado nenhum dos elementos que identificam a pessoa, acontece graças à função de sustentação, do perispírito, que, potencialmente garante e conserva a integridade do corpo físico, respeitada, é claro, a programação kármica de cada um, com os seus variados efeitos. Tem-se admitido, até aqui, que os neurônios, não se reproduzindo, não podem também ser substituídos, representando, assim, uma exceção ao princípio geral da renovação celular periódica. Em 1988, os neurobiólogos Fred Gage, da Universidade da Califórnia, e Peter Eriksson, do Instituto Universitário de Gotemburgo, Suécia, descobriram a presença de neurônios novos na região límbica, especificamente, no hipocampo, estrutura ligada ao processo da memória. 5. Perispírito e memória, capítulo 10. Constatou-se, a seguir, que neurônios novos surgem da divisão de um outro tipo de célula,
as células-troncos, que, sob certos comandos químicos, passariam, logo após o processo de divisão, a se especializar, transformando-se em células nervosas. Recentemente, 1999, o cientista mexicano Arturo Álvarez Buila, da Universidade Rockefeller, em New York, pesquisando a zona subventricular, teria descoberto que essas células-tronco são os conhecidos astrócitos, que envolvem os neurônios. Trata-se de um dado revolucionário, indicando um potencial praticamente ilimitado de regeneração do cérebro. Para um total aproximado de 10 bilhões de neurônios, existiriam cerca de 100 bilhões de astrócitos. As pesquisas evoluem e, segundo o agora anunciado pelo pesquisador russo, Valery Kekekov, da Universidade do Tennessee, já se consegue cultivar em laboratório células-troncos retiradas do cérebro de pacientes em estado grave, buscando-se, com auxílio de certas substâncias fatores de crescimento, chegar à geração de novas células-troncos e, depois, neurônios. Ampliam-se assim, significativamente, as possibilidades de tratamento de doenças graves que afetam o sistema nervoso, principalmente depois que o Tcheco Inequisteli, também da Universidade Rockefeller, demonstrou que neurônios imaturos, injetados em cobaias com danos cerebrais, migravam, guiados automaticamente por sinais químicos, para os locais onde eram necessários, servindo, assim, ao restabelecimento de conexões perdidas. Burgerman, R. Danis. O milagre da multiplicação dos neurônios. Super interessante. São Paulo, abril, julho, 1999, páginas 40 a 46. Esses dados comprovam, mais uma vez, o papel fundamental dessa extraordinária malha energética que é o perispírito, já desde suas mais primitivas protoformas, na dimensão animal sustentando e reorganizando continuamente o edifício celular, através de um número incontável de substâncias químicas, que, sob comando mental e de acordo com as suas características evolutivas, produz e aciona. Entendemos que essas funções têm relação direta com o fato do perispírito ser molde, e, via de consequência, com os órgãos, pois estão intimamente interligados. Mais à frente, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 1, item 56, temos Allan Kardec, afirmando: mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos nos exprimir, flexível e expansível. Aqui ressaltamos só a questão do perispírito ser de matéria sutil, que, certamente, não possui a tenacidade e a rigidez da matéria compacta. Nesse ponto, apresentamos apenas um trecho da fala do codificador, razão pela qual voltaremos a ela para destacar outros pontos. Acreditamos que para grande parte de nós não é nada fácil entender o que seja essa matéria sutil. A imagem foi retirada do filme Ghost, do outro lado da vida, no exato momento em que o personagem Sam Wyatt, na condição de espírito, tenta atravessar uma porta. Os espíritos informaram Allan Kardec que para o espírito, a matéria não oferece obstáculo, pois que ele atravessa livremente, mas não é nada fácil entender como o perispírito, que não deixa de ser matéria, atravessa uma matéria grosseira como a existente em nosso planeta. Pois é, como então queremos dizer que o perispírito não pode ser isso ou aquilo, especialmente, quando vemos vários estudiosos aceitando algumas proposições relativas a ele? Passando de um mundo para outro, o que acontece com o perispírito? Em O Livro dos Espíritos, temos 94. De onde o espírito tira o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. É necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Se os espíritos que habitam mundos superiores ao virem à Terra, revestem-se da nossa matéria, disso poderíamos entender que o perispírito deles atrai a matéria do nosso planeta, tornando-se mais grosseiro o seu envoltório etéreo. 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito.
Sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Se nos espíritos puros o perispírito se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, então, aqui fica bem claro que eles possuem um perispírito, ainda que seja para nós algo totalmente imperceptível. Na primeira edição, a questão 136 é a que corresponde a essa, em seus comentários, tomados de O Livro dos Espíritos, primeira edição de 1857, Allan Kardec diz: à medida que os espíritos se depuram, eles se despojam, nas suas encarnações sucessivas, segundo o mundo que habitam, do revestimento grosseiro dos mundos inferiores. Atingindo um certo grau de superioridade, seu revestimento consiste apenas do perispírito. No último grau de apuração espírita para nós como desprovido de todo envoltório. Julgamos que a expressão como desprovido de qualquer envoltório não quer dizer que não tenha, mas que o possui, porém em um grau de sutileza que é quase como se não o tivesse. Tanto é que na frase inicial temos seu revestimento consiste apenas do perispírito. A dificuldade encontra-se nas questões 138 e 138ª da edição publicada em 18 de abril de 1858, embora o teor da primeira, ou seja, a de número 138, não conste da segunda edição em diante. Transcrevemos de O Livro dos Espíritos, primeira edição de 1857. 138. O perispírito é parte integrante e inseparável do espírito. Não. O espírito pode despojá-lo. 138a. De onde o espírito retira o seu perispírito? Do fluido de cada globo. 138b. A substância que compõe o perispírito é a mesma em todos os globos. Não, ela é mais ou menos etérea. 138c. Em passando de um mundo a outro, o espírito deixa o seu perispírito para tomar outro. Sim, e é tão rápido quanto um raio. Comentário de Allan Kardec. 138. A substância semimaterial da qual o perispírito é formado é inerente a cada globo, e sua natureza é mais ou menos eterizada, segundo o mundo ele pertence. Os espíritos, nas suas transmigrações de um mundo a outro, se despojam do perispírito do mundo do qual eles deixam para revestir instantaneamente o do mundo onde eles entram. É sob este envoltório que eles nos aparecem, algumas vezes, com uma forma humana ou de qualquer outra, seja nos sonhos, seja mesmo nos estados de vigília, mas sempre inacessível ao toque. Parece-nos haver alguma contradição, pois seu espírito pode despojar-se do perispírito, que, 138, consequentemente não é parte integrante dele, como conciliar com atingindo um certo grau de superioridade seu revestimento consiste apenas do perispírito, que, 136. E é sob este envoltório que eles nos aparecem que, 138, dito pelo codificador em seus comentários. Ademais, como vimos um pouco mais atrás, em O Livro dos Médiuns, publicado 10 meses depois, foi dito taxativamente que, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, o perispírito. O perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Em A Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, tópico Encarnação dos Espíritos, item 17 é novamente afirmado que o envoltório fluídico faz parte integrante do espírito. Retornando à obra O Livro dos Espíritos. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos. Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, operando-se essa transformação com a rapidez do relâmpago. Torna mais compreensível a resposta à questão 94, em que foi dito o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Assim, nos parece que o perispírito será mudado para se adaptar à nova situação. Nota-se que na questão 138a, da primeira edição, Allan Kardec disse que os espíritos, nas suas transmigrações de um mundo a outro, se despojam do perispírito do mundo do qual eles deixam para revestir instantaneamente o do mundo em que eles entram. Na questão 138c, a resposta deixa claro que o espírito deixa o seu perispírito para tomar outro, enquanto que aqui, questão 187, em vez de despojar ou deixar,
empregou-se o verbo revestir. Vejamos como Durval Ciamponi, em Perispírito e Corpo Mental, explica. Revestir-se da matéria de cada globo traz a ideia de mudança de natureza do perispírito, pela ação mental do próprio espírito, mantendo-se, todavia, inseparáveis e integrantes um no outro. Voltando algumas páginas, vejamos o seguinte trecho dessa obra. Como pode uma coisa ser separável e inseparável no mesmo tempo? Como pode a alma mudar de perispírito se ambos formam um todo indivisível? A questão fundamental para a análise comparativa é saber quais as causas determinantes que justificaram esta mudança de conceito, de suma importância doutrinária, entre a primeira e a segunda edições do Li. No mais, há de se convir que as respostas 42, da primeira, e 93 a 95, da segunda, são as mesmas, e, necessariamente decorrem da 138 da primeira, não contida na segunda. Entende-se que se podia mudar de perispírito porque ele era separável da alma, na primeira edição, mas não se entende como se pode mudá-lo se ele é inseparável, na segunda. Não é fácil compreender estas aparentes contradições. Porque a resposta foi não inicialmente e sim depois. Do que perguntava Kardec e do que respondiam os espíritos. Será que existe alguma lógica ou algum motivo oculto que justifique o sim e o não? Integrante e inseparável seriam sinônimos. Neste sentido, o querido amigo, professor e médico, Dr. Arilex, nos alertou que o perisperma de uma semente é parte integrante dela, mas separável, como a pele de nosso corpo é integrante, mas separável dele. Poderia aplicar-se o mesmo raciocínio ao perispírito, que seria integrante e ao mesmo tempo separável do espírito. Como prever-se esta hipótese? Será que havia algum interesse dos espíritos ao deixar esta dúvida para que o homem descobrisse, depois, a verdade, como no caso da evolução do princípio inteligente? Antes de começar a análise destas perguntas, cito o texto de um crítico, exigente pesquisador e conhecedor da doutrina de Kardec, Wilson Garcia, que escreve em seu livro, Uma Janela para Kardec, que não mais do que 26 vezes aparece no Livro dos Espíritos a palavra perispírito. Em apenas 3 o termo é utilizado pelos espíritos que ditaram a obra. Quem o utilizou primeiro foi na verdade o codificador, com o objetivo de deixar clara a informação sobre a existência de um corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Garcia enfatiza que o uso da palavra sempre foi de Kardec e não dos espíritos. Escreve, os espíritos sempre que se referiam ao corpo espiritual falavam de laço, substância, envoltório etc. O codificador definiu-lhe o termo e este acabou consagrado pelos autores encarnados e desencarnados, inclusive os espíritos da codificação, que na questão 141 o utilizam pela primeira vez. Elo. 1. Sutil e leve, é o primeiro, ao que chamais perispírito. Cumpre verificar que a dificuldade de entendimento decorre mais de uma definição conceptual do que seja realmente o perispírito, traduzida por palavras adequadas, na linguagem entre os homens e os espíritos. O que Kardec denominou de perispírito certamente não correspondia ao entendimento que os espíritos faziam desse envoltório da alma. Eles deixaram clara essa intenção quando fizeram referência a ele, isto é, ao que chamais perispírito, querendo dizer que era Kardec quem assim o chamava e não eles. Durval Ciamponi joga um pouco de luz no problema, tornando mais fácil o seu entendimento. Vejamos o que, em Filosofia Espírita, Vol. 4, disse o Espírito Miramês, ao explicar a resposta à questão 187. No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva, ao chegar a esse mundo ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver, como os homens fazem ao passar para outro país, cujo clima é diferente do de origem. A diferença é que se troca a roupagem perispiritual pelas forças mentais, com recursos do próprio mundo interno. A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que a criou. Disse o livro sagrado, vós sois deuses. De fato, todos nós, como filhos do Criador, somos seus semelhantes, e temos todos os recursos para a nossa felicidade. A alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito,
feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. A troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumento mais adequado para viver, onde a paz e a felicidade possam ser seu clima de amor. Para isso, devemos começar, no mundo que nos encontramos, a educar-nos em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos espíritos, que Deus abençoe, para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoarem todos os dias, horas e minutos. Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto de si. Devemos mudar de roupagens em todos os sentidos, no pensar, no falar, no escrever e nos atos, e que a nossa vida seja uma indústria de roupas na mais pura linhagem do amor, para que possamos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual, aquela paz com trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Tanto os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. O que se pode concluir, portanto, é que ambos os corpos, o físico e o perispírito, sofrem adaptações às características da matéria do mundo no qual o espírito encarnará. Em uma versão portuguesa de O Livro dos Espíritos, o trecho da resposta tem o seguinte teor: ao mudar de mundos, o espírito adota um corpo formado a partir da matéria própria de cada um, num lapso de tempo tão breve como o relâmpago. Em O Perispírito e Suas Modelações, 2000, Luiz Gonzaga Pinheiro aborda um ponto bem interessante. Vejamos. Resta-nos um questionamento ainda. Quando um espírito passa de um mundo para outro, ele muda de envoltório, dizem os espíritos. Em primeiro lugar, precisamos distinguir a substância de que é feito o perispírito, do perispírito em si. Vejamos a pergunta 187 do Livro dos Espíritos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Respondem os espíritos a Kardec, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. O espírito muda a substância de que é composto o perispírito, com a finalidade de adaptar-se àquela nova situação. Sem os fluidos do planeta que aporta, o seu perispírito não se ajustaria às novas condições, ficando impossibilitado de receber as impressões daquele mundo, por inadequação da aparelhagem perispiritual. Ele não troca de perispírito, o que seria absurdo, por implicar um novo começo na elaboração da memória biológica já conquistada. Com a simples troca de fluidos, ele pode adaptar-se a cada mundo, conservando as suas conquistas. Essa adaptação, todos sabemos, não é brusca, mas gradativa, pois quando deixamos um planeta por méritos, nosso perispírito já se encontra praticamente nas condições adequadas a conviver em um outro mundo superior ao qual estamos destinados. Esse procedimento não provoca choques na memória biológica que já é inerente ao perispírito, nem desequilíbrio na memória intelectual do espírito, que não teme na adaptação científica, filosófica ou moral do novo ambiente. Portanto, é importante não se confundir troca de fluidos com troca de perispírito. A rapidez com que isso ocorre é tanta que, supomos, não alterar nada em nenhuma das funções que são inerentes ao corpo fluídico do espírito. Em sua outra obra intitulada Apelos do Tempo, 2011, o escritor Luiz Gonzaga Pinheiro apresenta os seguintes argumentos quanto à questão 94 em relação ao muda de envoltório ou troca seu envoltório, conforme a tradução que utiliza. De onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como muda de roupa. Quando um mergulhador vai a águas profundas, mune-se de equipamentos necessários para poder atuar no meio aquático. Assim também ocorre se ele vai a uma severa geleira, a lua ou outro local inadequado à sua sobrevivência. Nessas ocasiões ele não troca de corpo, mas de vestimenta, ou seja, cobre-se de acessórios que lhe permitem atuar no meio a que foi chamado. O mesmo ocorre com o espírito que deixa um mundo e adentra outro. Ele não troca de perispírito, pois este é uma modelação sua, cuja construção dura milênios, uma conquista intransferível, sem a qual ele não poderá manifestar-se,
já que tal corpo é o veículo de manifestação que ele possui para atuar no mundo espiritual. Na resposta acima, envoltório não quer dizer perispírito, mas camada de fluidos que o reveste, como a roupa do astronauta o cobre para que ele atue na Lua. O comentário que faço a esta questão se deve ao fato de que já ouvi dezenas de vezes pessoas dizerem que o espírito, ao passar de um mundo para outro, troca de perispírito. Trocando de envoltório ele continua sendo ele mesmo e trocando de perispírito, o que não é possível. Ele perderia as conquistas evolutivas já feitas e adicionadas a este corpo, e não poderia, portanto, atuar no novo meio. Sugestão: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca os fluidos que envolvem seu perispírito, como se muda de roupa. Julgamos bem oportunas essas explicações de Luiz Gonzaga Pinheiro, uma vez que deixa bem clara a questão do mudar ou trocar o perispírito. Como é a sua forma ou aparência? Em algumas situações que Allan Kardec emprega o termo aparência, percebemos que há uma grande confusão, pois o consideram como se fosse correspondente à ilusão ou falso. Consultamos o Ruais, onde se lê. Dicionário eletrônico. Aparência, SF1. Configuração exterior, de alguém ou algo, aquilo que se mostra imediatamente. Aspecto: tinha uma aparência cansada. O jantar estava com ótima aparência. 2. Pejorativo. Exterioridade enganosa, falso indício, ilusão. A mídia sempre mostra a aparência dos fatos. 3. Filosofia. Dimensão superficial, exterior, ilusória da realidade, que corresponde, no âmbito da cognição humana, a todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade, tais como as opiniões supersticiosas ou irrefletidas do senso comum, as ilusões na captação da natureza pelos sentidos ou as paixões e inclinações que deformam a compreensão objetiva dos fatos. A definição 1 é que deve ser levada em conta, pois nas obras da codificação existem várias situações que é ela que cabe na interpretação. Percebemos que vários confrades a têm com o significado de ilusão ou algo como representação ilusória da realidade, respectivamente, definição 2 e 3. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, após a resposta à questão 3, onde é utilizado o termo aparência, o codificador disse: a experiência nos ensina que não devemos sempre tomar ao pé da letra as expressões usadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo as nossas ideias, expomos-nos a grandes decepções. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras, quando apresentarem a menor ambiguidade. Essa recomendação os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, sempre repetida nos casos semelhantes, poderia ser falsamente interpretada. Recomendação oportuna, mas que, infelizmente, não é observada por parte dos adeptos do Espiritismo. Por oportuno, vamos citar o seguinte caso narrado pelo codificador inserido em O Livro dos Médiuns, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, item 115. A mulher de um nosso amigo via repetidas vezes, durante a noite, entrar no seu quarto, com luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e de certo dormia naquela hora. Enquanto o seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. De outra vez ela viu, da mesma maneira, um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que, no primeiro momento, pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Como se trata de manifestação do espírito de pessoa viva, é bom deixar claro que, conforme explicou Allan Kardec no item anterior, tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte se aplica ao perispírito dos vivos. Ora, o irmão dessa senhora lhe apareceu tal e qual o conhecia a ponto de ela pensar que ele havia regressado da Califórnia.
certamente, que essa aparência é fruto das leis relacionadas ao perispírito e não uma suposta criação fluídica do encarnado, até mesmo, porque não teria condições de criá-la nos mínimos detalhes como ocorrido em O que é o Espiritismo, no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. O codificador esclarece que os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se, quase sempre, com as aparências que tinham em vida que os podem tornar reconhecidos. Sem dúvida que, dada a devida condição evolutiva, o espírito pode se apresentar com qualquer uma das aparências de suas diversas personalidades anteriores. Como vimos, em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, no item 3, o codificador afirmou, sem margem a dúvida, que o perispírito tem a forma humana. Mais à frente, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 1, item 56, temos Allan Kardec, esmiuçando ainda mais o tema, diz. 56. A forma do perispírito é a forma humana e, quando nos aparece, geralmente é com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. De acordo com isso, seria de se esperar que o perispírito, uma vez separado de todas as partes do corpo, mantivesse o modelo deste corpo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver, pelo menos, é o que dizem os espíritos. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, a forma com que, em todos os tempos, se representaram os anjos, ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim nos pudermos exprimir, flexível e expansível, de modo que a forma que ela toma, decalcada na do corpo, não é absoluta, modela-se à vontade do espírito que lhe pode dar a aparência que bem entender, ao passo que o envoltório sólido lhe oferece insuperável resistência. Um fenômeno bem interessante ocorre com certos espíritos, parece-nos que tem relação direta com o grau de evolução de cada um. Vejamos os seguintes depoimentos constantes do capítulo 2, Espíritos Felizes, na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, publicada em agosto de 1865. A. Samson. 3. A minha situação é bem afortunada, pois nada sinto das antigas dores. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre 9. Oh, sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na terra que conservam no além a forma transitória que possuíam nesse mundo, e é verdade. Mas que diferença entre a máquina informe, que aí se arrasta penosamente com o seu cortejo de misérias, e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. B. Van Dust. O despertar em um novo mundo. Nada de corpo material, nada de vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Não mais homens carnais, mas formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter o espaço diante de si, poder transpô-lo à vontade. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, brilhante e cheia de venturas. Aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça e sem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa. Aqui se vive amplamente, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que nos sentimos ansiosos por abrangê-los. Adeus, vou deixá-los, adeus. C. Demeure. Como sou feliz! Já não sou velho nem enfermo, meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que em voo rápido atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso. D. Maurice Gontran. Brilhante luz resplandecia em torno de mim, mas sem cansar minha vista.
Vi meu avô, não mais esquálido e alquebrado, porém com aspecto juvenil e agradável, estendia meus braços e me espreitava afetuosamente ao coração. Acompanhavam-no inúmeras pessoas, de semblantes risonhos, acolhendo-me